A graça e a paz, muito bom dia, queridos. Hoje, 2 de abril, estamos orando pela cidade de Suzano, crendo que o Senhor cumprirá as promessas que Ele tem na nossa cidade, porque nós temos profecias sobre a nossa cidade, que a nossa cidade será um dos celeiros missionários do mundo, e Deus tem desejo de cumprir com esta promessa na vida da cidade de Suzano. Parabéns, Suzano, que o Senhor nos abençoe e nos livre da pestilência e de toda malignidade que circunda o nosso mundo. Eu quero partilhar com os irmãos do capítulo 17 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo, e eu farei minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança e prometo que você será pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. A partir do momento que Deus entrou com esta aliança com Abraão, estendeu a toda a sua descendência esta bênção. Este homem agradou tanto o coração de Deus que o Senhor decidiu abençoar por intermédio dele todas as nações da terra. Embora sem ter filhos, mas por causa da sua fé, Deus o fez pai de nações. Deus abençoou Abraão, dando-lhe descendência e a unção da multiplicação. Declarou também a promessa: eu farei você frutificar grandissimamente, e farei de ti nações, e reis sairão de ti. A bênção de Abraão passou para o seu filho Isaque. O Senhor disse a Abraão: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Isaque, por sua vez, transmitiu a bênção a Jacó, e Jacó passou a bênção aos patriarcas. Então aqui nós podemos ver que a bênção de Abraão repousou primeiro sobre Isaque, e depois sobre Jacó, e depois, nessa mesma ordem genealógica, a todos os patriarcas. E é muito importante compreender, entender a linha da bênção, a linha de bênção que o Senhor estabelece sobre Abraão. A linha genealógica de Abraão continua até chegar o Messias, chamado Cristo. E quando Paulo comenta sobre essa questão, ele diz que a semente, ou seja, ele é a verdadeira linhagem de Abraão. E também é a razão pela qual toda a bênção de Abraão recai sobre Jesus, porque Jesus é a linhagem real de Abraão, como sua semente. E Paulo afirma que nós, por sermos de Cristo, somos abençoados com as mesmas bênçãos de Abraão. Que tremendo que é isso, podermos entender e compreender que nós somos abençoados exatamente da mesma maneira como Abraão foi abençoado. O Salmo de número 107, nos versos 12 a 15, diz o seguinte: eis que se lhe abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na angústia, e ele, o Senhor, os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esse é o relato do Salmo de número 107, nos versos 12 a 15. Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar a nossa nação. Deus quer abençoar a nossa família. Mas todas as nações do mundo estão passando pela mesma situação. Escute, nós somos Israel de Deus,
E se o Brasil se humilhar, se o Brasil voltar atrás das suas malignidades, das suas pornografias, dos seus descasos com o Cristo e com a cruz do Cristo nos carnavais, se esses carnavalescos se arrependerem do seu pecado, se a nação se arrepender da sua idolatria, nada impede que o Senhor nos faça uma nação diferente, porque foi isso que Ele fez com Israel. Ele quer abençoar a obra das nossas mãos, mas primeiramente Ele deseja pôr em ordem a nossa vida, para que possamos então desfrutar de toda a sua prosperidade. Estão anunciando um tempo de desgraça financeira, já estamos vivendo um tempo de desgraça na saúde pública. Aliás, isso não é de hoje, não é por causa dessa peste. De muitos anos nós vemos idosos morrerem, é que os números nunca foram claros para nós, mas todos os dias sempre morreu a mesma quantidade de gente que está morrendo hoje, só que hoje eles estão relatando esses números. Então há de muito, a desordem, o caos humano e social está estabelecido sobre a terra, e isso tudo é proveniente do pecado. Jacó, embora ele tivesse recebido a bênção do seu pai, ele teve que travar muitas batalhas antes de entrar e se estabelecer em sua promessa, na promessa que estava sobre a sua vida. A maior experiência que Jacó teve numa das noites mais angustiantes da sua vida foi quando ele soube que o seu irmão Esaú vinha cavalgando às pressas para matá-lo. Esaú vinha se encontrar com Jacó não para abraçá-lo, não para dizer, olha que saudade, não, ele trazia consigo um ódio maligno. Vinha com 400 homens para destruir Jacó e toda a sua descendência. Jacó sabia que as intenções do seu irmão não eram nada boas, que tinha só um pensamento na mente: destruí-lo, como também as suas mulheres, os seus filhos, arrasando tudo que tinha. Isto levou Jacó a se humilhar diante de Deus. E aqui, irmão, minha irmã, meu irmão, meu amigo que está ouvindo essa palavra, é o ponto que eu quero chegar. Jacó se humilhou diante de Deus. Jacó foi até o mais profundo da sua alma. Ele começou a clamar a Deus com todas as suas forças, se arrependeu do seu pecado, dos seus enganos, de uma vida torpe, de uma vida cheia de malignidades. E talvez você seja uma daquelas pessoas que dizem, agora sim, só porque a pessoa foi para a igreja virou santo. Eu quero dizer para você que é isso mesmo. Quando a pessoa se arrepende do seu pecado, quando a pessoa se arrepende do mal, quando a pessoa se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo, e ela confessa todo o seu pecado, por pior que ele tenha sido, por mais terrível que tenha sido o pecado cometido, há perdão e há purificação, e na purificação há santificação para o nosso Deus. Naquela noite ele orou, foi uma guerra muito grande, uma luta muito grande, e ele lutou contra o anjo de Deus que vinha para encontrá-lo, porque é isso que acontece quando nós estamos em pecado, quando nós estamos com a vida torta. O Deus envia o seu anjo, a gente fica querendo correr para um lado, correr para o outro, reluta, se debate, e é pior, quanto mais a gente reage, pior é a situação. A palavra de Deus diz, dura coisa é você recalcitrar contra o arguilhão. Ou seja, a pior coisa para um animal é dar coice na ponta de um arguilhão. O que é um arguilhão? Um arguilhão é como se fosse uma grande lança, que faz com que o condutor cutuque o couro do boi, e esse arguilhão pontiagudo dói contra o boi. Então imagine agora o boi dando um coice na ponta daquele arguilhão. É o que acontece comigo e com você, quando a gente reluta contra o pecado e não confessa esse pecado
Deus quer um tempo de confissão da sua igreja, do seu povo. Escute o que eu vou lhe dizer de novo. Não é o fato de a pessoa ir numa igreja, não é o fato da pessoa receber uma bênção, foi curada, teve uma visão, teve, uma revelação de Deus que ela está pronta para ir para o céu, não, pronta para subir com Deus. E creia, o céu existe, bem como o inferno também é uma realidade. Naquela noite, Jacó lutou com o anjo de Deus e ele pôde ver o rosto do anjo. O rosto do anjo é a bênção. Enquanto observava, a bênção transformava a maldição. Toda a maldição da vida de Jacó foi transformada em bênção. Jacó tirou os olhos das circunstâncias e através do anjo viu como a multidão, como a maldição, a multidão de seus pecados, que trouxe essa terrível maldição, era transformada, era mudada em bênção. Aleluia. Em seu rosto pôde ver o que Deus estava fazendo em seu favor. Pôde constatar que o coração de seu irmão era transformado enquanto ele cavalgava ao seu encontro, e que os pensamentos eram renovados, crendo que se tornava uma pessoa afável, familiar, amigável. Ele viu a bênção e quando terminou de orar, soube que ele já estava com ele. E sabe o que aconteceu? Esaú, ao ver o seu irmão, sentiu no seu coração um arrependimento tão profundo do mal que desejava para o seu irmão e decidiu então perdoá-lo. Eu creio que não foi fácil para Jacó se humilhar diante de Deus naquele nível de humilhação. Nenhuma força sobrou no seu corpo, mas ele não desapegou da razão das suas promessas. Ele se apegou ao anjo de Deus. Nessa manhã, apegue-se ao anjo de Deus. E o mal que estava para vir, a Bíblia é clara em dizer isso, o mal que estava para chegar, Deus põe a mão, dá ordem ao anjo e diz: basta, não toque mais, é meu povo, é meu ungido. O Senhor quer abençoar você e a sua casa nessa manhã. Renda-se a Ele, humilhe-se na sua presença, aí onde você está, no seu quarto, na sua loja, no seu banheiro, na sua cozinha, pare tudo, vai orar com o Senhor, vá ter uma vida de comunhão com Ele e diga para Ele: Senhor, eu me arrependo do mal, do pecado que eu tenho praticado. Pastor, mas o Senhor não conhece o meu pecado. Nem preciso conhecê-lo. Eu não preciso, não tenho nenhuma necessidade de conhecer o teu pecado. Mas eu preciso te dizer, o Senhor quer te perdoar. O Senhor, Ele quer trazer você para perto. Ele quer dizer para você: venha, filho meu. Venha, venha, venha. Oh, aleluias. Que você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, possa compreender isso, possa voltar para o Senhor, possa dizer: Senhor, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo de ter zombado com o Senhor, eu me arrependo de ter zombado de Jesus, eu me arrependo de ter zombado da cruz de Cristo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de não ter crido, de não ter exercitado fé, de não ter buscado o teu poder e o teu Espírito, de não ter crido na tua palavra, de não ter buscado a tua presença.
Oh, aleluias, 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 aleluias. O Senhor, Ele quer trazer para você esse tempo, o mesmo tempo que Ele trouxe para Jacó ali, naquele momento de oração, naquele momento de dor. Eu acredito que ele sofreu muitas dores. Eu acredito que ele passou ali um tempo muito terrível na sua vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor quer salvar a tua vida. Aleluias, 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 aleluias. Curve-se na presença do Senhor. Curve-se na presença do Senhor nessa manhã. Diga para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua cura. Eu preciso do teu amor. Eu preciso ser salvo da minha maldade. Eu preciso ser salvo. Eu preciso ser curado da ferida aberta no meu coração, da mágoa que foi colocada e por isso eu terminei te odiando. Eu me arrependo, Senhor, por ter acreditado que o mal que aconteceu na minha vida foi tua culpa. Eu preciso me arrepender, Senhor, de ter transferido para a cruz de Cristo o meu ódio. Eu me arrependo. Eu declaro que eu não sou nada. Eu declaro que eu sou pó, que eu sou pecador e que eu preciso do perdão de Jesus. Ore a Ele agora, diga isso. Busque a sua presença, porque essa é a aliança de Deus com Abraão. Anda na minha presença, tenha intimidade comigo e seja fiel somente a mim. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse é um tempo onde Deus quer abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Que hoje todo o povo do mundo inteiro, especialmente do Brasil, de São Paulo, possa se arrepender, do Rio de Janeiro. Profanaram o nome do Senhor Jesus em vias públicas. É necessário o arrependimento público. É necessário a declaração de arrependimento público por terem feito abominação contra o nome do Senhor, contra o Filho de Deus e contra a cruz de Cristo. Se você participou disso, se arrependa, busque o Senhor. E o Senhor, como está escrito no Salmo 107 que eu li aqui, eles clamaram no meio da sua angústia e o Senhor os ouviu e os livrou. Que o Senhor seja contigo, benigno para contigo e tua casa nessa manhã, nesse dia. Que o Senhor te abençoe. Arrependa-se hoje. Basta para cada dia o seu próprio mal. Arrependa-se hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por tua presença, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Shalom Adonai, Deus te abençoe, que esse seja um tempo de bênção para a tua casa. Emuná.